Fala pessoal, tudo jóia? Professor Alexandrino, como é que estamos? Todos bem? Espero que sim. A gente vai resolver uma sequência assim, de questões que fala sobre prismas, espécie de tipo de poliedros, muito importante. É mais ou menos assim, ó. Você tem um conjunto, digamos assim, que é o conjunto dos poliedros, tá? Poliedros. Dentro desse conjunto dos poliedros, você tem um conjunto que é o conjunto dos prismas. Outro conjunto muito importante é o conjunto das pirâmides, tá? Então, assim, nós vamos estudar tranquilo, separadamente, só prismas e depois só pirâmides. Nas nossas aulas, na época de colégio, de cursinho, de professores, eles separam, eles estudam separadamente, tá? Primeiro a gente tem uma noção geral do poliedro, depois a gente estuda separadamente esses poliedros que são tão importantes e necessários para quem vai fazer uma prova de um vestibular, tá certo? Toma para ti o conselho que dá aos outros, seja você a mudança, beleza? Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, um prisma é tal que a soma dos ângulos internos de todas as faces é igual a 72 retos. Qual é o nome do prisma e quantas arestas o prisma apresenta? Bom, a gente sabe o seguinte, o nome do prisma, algo muito importante. Através do nome do prisma, eu tenho condições de determinar quantos vértices, quantas arestas e quantas faces. Preste atenção que eu estou falando de prismas, eu não estou falando de qualquer poliedro, tá? Eu estou especificando o prisma. Então, se eu sei a quantidade de vértices, eu sei a quantidade de arestas, eu tenho condições de saber quem é o nome do prisma. Do mesmo jeito, se eu sei o nome do prisma, eu também tenho condições de saber quem é essas informações, tá? Alexandrino, mas como eu vou determinar o nome? O nome do prisma, ele leva em consideração o polígono que forma a base. Se o polígono que forma a base é um quadrado, então o prisma é quadrangular. Se o polígono que está na base ele é um hexágono, então ele é um prisma hexagonal, tá? Aí você tem se o prisma é reto ou oblíquo, que nós vamos ver, se ele é um prisma regular ou não regular. Isso são subclassificações de prismas também muito importantes. E a segunda pergunta que ele faz na questão é quantas arestas o prisma apresenta. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o cara diz 72 retos, isso é uma soma. Então você vai fazer, ó, 72 vezes quanto? Vezes um ângulo reto, que é quanto? 90. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu determino a soma dos ângulos das faces? Eu determino fazendo V menos 2 vezes 360. Aí eu vou lá e vou substituir. Soma dos ângulos das faces, 72 retos. 72 vezes 90. Então, 72 vezes 90 vai ser igual a V menos 2 vezes 360. Vamos às simplificações. Aí pode? Pode sim. Vamos lá. 360 por 90, 4. E aí ficamos com 72. Isso vai ser igual a V menos 2 vezes 4. Vamos mais uma vez. 72 dividido por 4 dá 18. Então, você vai ter, ó, 18 vai ser igual a V menos 2. Logo, quem é o V? 20. Preste atenção. O que nós estudamos? A quantidade de vértices em um prisma, em uma base, é a mesma que tem na outra base. Alexandrina, eu só consigo identificar vértices nas bases? Sim, só nas bases. Então, a quantidade de vértices que tem em cima é a mesma quantidade de tem embaixo? Vamos levar em consideração que o prisma, as duas bases, uma está em cima e outra está embaixo, tá? Então, vamos lá. Em cima, eu tenho um vértices, que é a mesma quantidade embaixo. Se o total de vértices vale 20, é porque eu vou ter 10 em cima e 10 embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, são, são 10 em cada base.
O que foi que eu te disse? Que a quantidade de vértices, a quantidade de lados, dá para eu saber como é o nome. Então vamos responder a primeira pergunta. Nome do prisma. Nome do prisma. Como é que a gente vai saber quem é o nome do prisma? Pela quantidade de lados. Alexandre, mas eu não sei quantos lados tem o polígono. Você não sabe quantos vértices? Tem, 10. Então, se ele tem 10 vértices, ele vai ter 10 lados. Então, nesse caso, o polígono que vai estar lá embaixo é um decágono. Então, o nome desse prisma, ele é um prisma decagonal. Mas, Alexandrina, ele é regular ou não? Aí eu não sei. Pela informação da questão, eu não sei. Tá certo? Os dados que a questão me deu não me permite fazer isso. Ele é um prisma decagonal. Ele tem 10 lados e pronto, tá? Agora, 3. Vamos para responder a segunda pergunta. 3. Quantas arestas? Então, número de arestas. Opa, número de arestas. Número de arestas. Presta atenção. A quantidade de arestas que tem numa base, eu estou te chamando superior, é a mesma quantidade de arestas que tem embaixo, na inferior. Que é a mesma quantidade de arestas ligando as duas bases. Ah, Alexandre, então eu posso pegar e quebrar em 3 partes. Eu posso dizer o seguinte, ó. O número de arestas vai ser o número de arestas que está em uma base, mais o número de arestas que está na outra base, mais as arestas laterais. Exatamente. Exatamente. Então, você vai ter, ó, eu tenho 10 arestas em cima, eu estou supondo um prisma, as duas bases, um em cima e o outro embaixo. Pode ser, claro, pode ser do lado esquerdo e direito, não tem problema, isso não é regra, tá? A outra base tem 10 e as laterais tem 10. Então, você tem 30 arestas. E desta forma, a gente termina a nossa primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: as arestas de 3 faces de um paralelepípedo retangular medem 5 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados e 14 centímetros quadrados. Determine o volume. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é necessário para eu determinar o volume. O volume de um prisma, ele é de modo geral, área da base vezes altura, de maneira geral. Como é um polígono, ou desculpa, um poliedro aí, que é um prisma, mas ele é um prisma especial, que é chamado de paralelepípedo, eu posso dizer que esse prisma especial, você vai ter volume A vezes B vezes C. Onde o A, o B e o C são quem? São as dimensões, tá? Agora, o paralelepípedo, todo mundo já teve um momento em uma sala de aula. Quando você tem, dentro da sala de aula, você tem uma parede na sua frente, uma parede atrás. Essas duas paredes, na regra, elas têm as mesmas dimensões. Se elas têm as mesmas dimensões, elas vão ter as mesmas áreas. Do mesmo jeito, a parede do lado esquerdo e a parede do lado direito são congruentes. O teto e o chão são congruentes. Então, pessoal, eu só tenho 3 tipos de áreas. Eu tenho 6 faces. Mas dessas 6 faces, eu tenho 3 duplas que têm as mesmas áreas, que são as faces opostas, que elas são paralelas, congruentes, porque o poliedro está dizendo é um poliedro chamado paralelepípedo, tá? Então, para eu te ajudar nessa questão, eu trouxe aqui uma figurinha onde destaquei 3 áreas. Digamos que isso seja a nossa sala de aula, você está dentro, o A3 é o teto, o A2, que é o verde, é do lado direito, a parede, e o A1, do creme aí, é a parede que está atrás. Então você tem... Alexandre, por que você pintou essas 3 áreas? Porque os valores que a questão me deu, 5, 10 e 14, são diferentes. Então é impossível 2 desses 3 valores, quaisquer, 2 desses 3 valores, serem de áreas paralelas.
Porque se forem faces paralelas, as áreas são iguais, são congruentes, possuem o mesmo valor e não tem nenhum valor igual ao outro, então obrigatoriamente são esses. Ah, Alexandre, tudo bem, tudo bem. Se fossem iguais, eu até poderia desconfiar. Sim, eu não teria certeza, mas eu poderia desconfiar. Outra coisa, Alexandrino, como é que eu vou saber se o A1 é 5, se o A1 é 10 ou o A1 é 14? Não importa. Nesse caso, o que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo volume. Então, eu vou calcular esse produto. Eu vou calcular o A vezes o B vezes o C, tá? Eu tenho dois modos de resolver essa questão. Um muito rápido e um pouco mais, e o outro um pouco mais demorado. Eu vou resolver o mais rápido para vocês. Qual é o ponto negativo? Que nesse caso, que é a maneira mais rápida, a maneira mais simples, eu não vou saber quem são as dimensões, comprimento, largura e altura. Eu vou calcular imediatamente o quê? O volume. Já do outro modo, que é um modo onde você vai resolver um sistema, você vai determinar quem são os valores A, B e C e depois faz o produto. Dá muito mais trabalho. Mas nesse caso aqui, eu vou direto logo resolver o volume, tá? Então pensa comigo. Primeiro passo, ó. Eu vou dizer que a área 1 vai ser esse creme aqui, né? Vai ser, comprimento vezes largura, que no caso aí é altura, né? Então vai ser o quê? A vezes C. Eu vou escolher um valor para ser o A, tá? Eu vou dizer que o A1 é 5. Então A vezes C vale 5. Alexandrino, por que você escolheu A vezes C igual a 5? Posso dizer? Pode, que eu quis. Não existe nenhum motivo. Eu escolhi que o A1 fosse 5. Ah, então eu poderia usar qualquer um. Poderia. Nessa questão não há problema, tá? E aí quem vai ser a área 2? A área 2 é essa área verde. Dimensões B e C. Então é B vezes C. Então, eu vou dizer que B vezes C vai ser a área 2. Quem vai ser a área 2? Eu vou dizer que é o 10. E por último, a área 3, que é o teto o azul, fica A vezes B. Aí nesse caso, eu já não tenho mais o que escolher, só tem um, né? Então A vezes B vai ser quanto? 14. Muito bem. Olha só o artifíciozinho, ó. Eu vou multiplicar essas três equações. Se eu multiplico essas três equações, fica A vezes C, vezes B vezes C, vezes A vezes B, isso vai ser igual a quanto? 5 vezes 10 vezes 14. Quem é A vezes B vezes... Opa, Alexandrino, A vezes A ao quadrado. Tem o 2, B vezes B, exato mesmo, B vezes B. Também tem 2 Cs, então C vezes C, C ao quadrado, igual a quanto? 700. Regra, propriedade das potências, produto com o mesmo expoente. Joga tudo junto e bota um expoente para fora. Beleza. Viram? Poxa, Alexandre, massa. Porque A vezes B vezes C é o quê? Volume. Então, volume ao quadrado é 700. Volume vai ser a raiz quadrada de 700, que dá 10 raiz de 7, o quê? Qual unidade? Centímetros cúbicos. Aí você diz assim, Alexandrino, como é que calculou? Beleza, vamos lá. Aqui, ó. Eu peguei 700 por 2, 350 por 2. Aqui no caso 175, né? Isso, 175. Não dá por 2 porque não é par mais, né? Aí o que é que eu faço? Eu vou para o 5. Vixe, meu irmão, e agora? Se fosse 5, aí, vixe, Alexandre, eu sou ruim de conta. Tem que fazer, meu irmão. No caso aqui, tu vai ter o quê? 25, não? Não, Alexandre, não é 25, não. E a quanto? Mas eu não sei, não. Então faz a conta, ó. 175 dividido por 5. Isso aqui dá 3. 3 vezes 5, 15. Aqui, 2. Ah, dá 35. Então pronto, meu irmão. 35. Por 5 aqui você vai ter 7. Por 7 você vai ter 1. Então eu posso ter essa forma fatorada como sendo o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Aí quando eu calculo a raiz quadrada, o que está elevado ao expoente 2 vai para fora.
Então você vai ter 2 para fora, 5 para fora. 2 vezes 5, 10. Aí é exatamente isso que está colocado lá no cálculo. Tranquilo? Perfeito? Show de bola. Então, você acaba de determinar quem é o volume. Questão de número 2, questão inteligente, rápida, de um raciocínio alto, tá? Terceira questão diz o seguinte: calcule o volume de um prisma oblíquo, indicado a seguir, sabendo que a base é um hexágono regular, de aresta 2 centímetros, e que a aresta lateral mede 6 centímetros, e faz um ângulo de 60 graus com o plano da base. Presta atenção aqui uma coisa. Nessa questão, eu tenho um prisma, e esse prisma, ele não é um prisma regular. Quando é que eu identifico um prisma regular? O prisma ele é regular quando a base dele é um polígono regular. Quais são os 3 polígonos regulares mais utilizados por nós? Quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. A história vem desde a trigonometria, que não vale dar para dizer agora, tá? Então, esses são os 3 principais polígonos regulares. Então, nesse caso da segunda questão, nós não temos um polígono regular na base. Já quando você vem para a terceira questão, a questão está dizendo que o prisma ele é regular. Então, se ele é regular, a base dele é um polígono regular. E quem é a base? A base é um hexágono regular de lado quanto? 2. Então, você vai lá e coloca 2 na base. Ó. Todas as arestas da base vale 2. Então, tá aqui. Alexandrino, as 6 de cima e as 6 de baixo. Sim, todas, tá? O que mais ele disse? Ele disse que a aresta lateral, que eu vou dizer que é esse negocinho aqui, ó, vale quanto? Vale 6. Então, e forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. Como é que a gente faz? A gente traça um segmentozinho. Aqui é só um minutinho que vai ficar um negócio legal. E aqui eu vou pegar a altura. Xandrino, mas por que você está fazendo tudo isso? Deixa eu só terminar aqui e eu vou lhe mostrar o porquê. Vamos lá. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A altura eu não tenho. A área da base eu também não tenho. Mas como o prisma ele é um prisma regular, e eu sei que o polígono é um hexágono regular, eu vou conseguir calcular. Mas a altura eu não tenho. Então eu tenho que ir atrás da altura. Ele disse que esse ângulo aqui de inclinação vale quanto? Vale 60 graus. E eu preciso da altura. E eu queria que você olhasse agora para o triângulo. Aí você diz assim, Alexandre, esse triângulo está dentro do prisma? Não. Esse triângulo ele não faz parte do prisma. Tá? Eu fiz, por quê? Porque eu estou precisando da altura. Tá certo? Alexandre, só para eu poder me orientar. Esse ângulo não deveria ser esse ângulo aqui, não? Quando a gente faz o eixo, esse ângulo aqui, ele não deveria ser esse aqui, não? Sim, esse ângulo aqui também vale 60 graus. Que vai ser a mesma inclinação das arestas laterais, tá certo? Tranquilo. E aí, vamos atrás agora. Primeiro, ó, vamos calcular quem é a área da base. Área da base. O que foi que o seu professor disse para você sobre a área da base? A área da base é a área do polígono que forma base. Nesse caso, quem é o polígono que forma base? Um hexágono regular. Então, aqui de azul, ó, a área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alexandrino, sempre vai ser isso? Claro que não. Só essa fórmula porque a base é um hexágono regular. Se fosse um quadrado, seria uma fórmula. Um triângulo equilátero, outra fórmula. Um retângulo, outra fórmula. Tá? Então, isso aí é por quê? Porque é um hexágono regular. E agora eu vou substituir. A área da base vai ser 6 vezes, quem é o L? 2. Então, fica 2 ao quadrado. Raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Aí vai embora, ó.
2 ao quadrado, o 4 vai embora. Então, nós temos que a área da base vai ser quanto? 6 raiz de 3. Beleza? Pronto, calculei isso, falta determinar o quê? Falta determinar a altura. Então, vamos calcular. Como é que eu calculo a altura? Tem regra? Não. Não tem regra. Se o prisma fosse reto, a gente podia dizer que a altura é igual à área lateral. Mas nesse caso, o prisma é oblíquo. Então, se o prisma é oblíquo, eu tenho que fazer o quê? O uso da trigonometria. Na frente do ângulo, você tem o cateto oposto. E na frente do ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa. Então, se é cateto oposto e também a hipotenusa, você vai usar o quê? O seno. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Lembretezinho para você, tá? Então, você vai ter o que aqui? Seno de 60. Opa. Seno de 60 vai ser igual cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que é 6. Seno de 60. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a H sobre 6. Vai embora. 6 dividido por 2 é 3. Multiplica meios, multiplica extremos. Altura, 3 raiz de 3. Acabou-se. Se eu tenho a altura e eu tenho a área da base, então agora dá para determinar o volume. Quem é o volume? Volume olha a forma, volume é a área da base vezes a altura. Então, volume vai ser, quem é a área da base? Está lá em cima, 6 raiz de 3. Quem é a altura? 3 raiz de 3. Multiplica quem está fora com quem está fora. C vezes 3, 18. Multiplica quem está dentro com quem está dentro. Os índices são iguais. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. Então, o volume é 54. Qual é a unidade, hein? Cuidado, hein? Centímetros cúbicos. Beleza? Questão boa. Questão boa, questão interessante. Onde você precisa não só saber geometria. Você também aí, nesse caso, tem que ter uma ideia de trigonometria. Alexandre, toda vez que tiver um prisma oblíquo, eu posso usar trigonometria? Pode, pode. Normalmente ele te dá uma inclinação e é normalmente um daqueles ângulos, né, notáveis, 30, 45, 60. Porque a questão não é obrigada a lhe dar os dados. Se ele der outro ângulo, aí você é obrigado sim determinar o valor pelo dado que a questão te dá, tá certo? Questão de número 4 diz o seguinte: as dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo estão em progressão aritmética, sabendo que sua diagonal mede 5 raiz de 2 metros e a área total 94 metros quadrados, determine seu volume. Pessoal, essa questão aqui, ela é uma questão longa, difícil e covarde, tá? A combinação que não é boa. Eu falo sempre para os meus alunos, e também para vocês, que o que vai diferenciar para a maioria das pessoas, para todas as pessoas que são chamadas de pessoas normais, quem são as pessoas normais? São aquelas pessoas que precisam estudar para aprender. Os gênios estão fora dessa classe. Os gênios, eles pegam uma coisa, acabou. Se viu uma vez, pegou. Não, não estou falando desse povo. Tá? Isso é um diferente. Ah, deve ser bom, muito bom ser gênio. Deve. Mas também deve ter outros problemas que nós não temos, tá? E aí, todo mundo que é normal para essa questão, ela é uma questão covarde. E como eu estava dizendo, o que vai diferenciar quem sabe mais matemática de quem sabe menos matemática é a quantidade de questões que você resolve. Não acredite naquela ideia. Matemática aprende-se olhando. Não. Matemática aprende-se fazendo. Aí eu não sei começar a questão. O que é que eu faço? Leia o enunciado da questão, pegue o dado que a questão te dá e aplique a fórmula, porque normalmente tem uma fórmula.
O que essa questão está falando? Essa questão está falando de diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Onde quem é o A, o B e o C? São as dimensões. Beleza. Está falando de área total. Quem é a área total de um paralelepípedo? 2AB mais 2BC mais 2AB. Pode colocar o 2 em evidência? Pode colocar o 2 em evidência. Vou começar por esse jeito. Ele está falando de volume. Como é que eu calculo o volume? A vezes B vezes C. Ou então, de maneira geral, você também tem aquela história da área da base vezes a altura, né? Agora, esta questão também está falando de PA. Eu vou ter 3 termos em PA. Então, se eu digo que esses 3 termos estão em PA, eu coloquei aqui, certo? Só que o professor de matemática, ele disse para você o seguinte: se 3 termos estão em PA, eu posso escrever esses 3 termos em função do termo central e da razão. Então, eu posso escrever essa PA como sendo o termo central menos a razão, o termo central mais a razão. Aí eu posso sempre fazer isso? Posso. Alexandre, mas por que você disse que essa questão é covarde? Porque eu posso saber de tudo isso. Mas não basta. E não. Vamos com calma. Vamos lá. Primeira coisa. A questão está falando de diagonal. Diagonal é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Quem é o A? Ou, desculpa, quem é o D? 5 raiz de 2. Isso vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como tem uma raiz quadrada, a matemática permite elevar os dois lados ao, né? Não tem nenhum negativo, tá tudo bonitinho, o A, o B e o C são números positivos. 5 raiz de 2 ao quadrado é 50. Isso é igual a A2 mais B2 mais C2. Daqui, meu irmão, não vou para canto nenhum. Vou para canto nenhum. Tá aí parado. Beleza, vou para onde agora? Segundo tópico. Ele falou de área total. Área total, 2AB mais 2AC mais 2BC. Área total, nesse caso, 94. Vai ser igual a 2AB mais 2AC mais 2BC. Também não vou para canto nenhum, tá? Isso aqui é a diagonal. E aqui é a área total, tá? Pronto. Ficar mais organizado. Beleza. E agora, Alexandre? Vamos lá. Deixa eu me orientar aqui. 3. Pessoal, eu tenho uma regra de produtos notáveis que é A mais B mais C ao quadrado. Isso aqui, ó, é A2 mais B2 mais C2 mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Isso é o que eu chamo da covardia da questão. Se lembrar disso, um conteúdo que foi visto lá no fundamental, você lembrar, nunca mais a gente estudou isso. Normalmente o aluno chega no segundo ano, no terceiro ano, que é a série mais ou menos que vocês estão, estudou isso em oitavo, sétimo ano, de lá para cá usou muito pouco. E aí, inevitavelmente, o que? A gente esquece. Mas, Alexandrino, e o que é que a gente faz? Presta atenção. Se você observar, A2 mais B2 mais C2 é 50. 2AB mais 2AC mais 2BC é 94. Então, eu posso dizer que A mais B mais C ao quadrado é igual a 144.
Logo, A mais B mais C vale 12. Alexandrina, e agora? Bom, você tem equações, né? Você pode tentar substituir na outra? Pode, mas o meu problema é que a primeira equação lá é A2 mais B2 mais C2. São equações do segundo grau, né? É uma equação do segundo grau, com 3 variáveis, então o negócio não vai ficar muito legal. Mas eu ainda tenho algum outro dado para mostrar, que é a PA. A PA, eu disse para você que é A, B, C. Só que eu disse que eu poderia escrever essa PA fazendo como? Termo central menos a razão, o termo central e o termo central mais a razão, tá? Agora preste atenção. Quando nós estamos falando de A, é B menos R. Quando eu estou falando de C, é B mais R, tá certo? Não esqueça disso. Bom, 5. Olha só. A mais B mais C, isso vale quanto? Vale 12. Quem é o valor do A? B menos R. Mais B. Quem é o valor do C? B mais R. Isso é igual a quanto? 12. Vai embora quem? Vai embora o... Opa, peraí. Que é B mais R, viu? Aí vai embora, ó, o menos R com o mais R. Então você tem 3B é igual a 12. Logo, quem é o B? 4. Descobri o valor do B. Eu tenho o A e tenho o C para descobrir. Vixe, Alexandre. E agora? E agora eu posso substituir numa outra equação. Bem que tu disse, Alexandre. Meu irmão, essa questão é punk. É questão longa, difícil e eu até digo covarde. Vamos lá. 6. Você tem que A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Isso é quanto? 50. Vamos substituir? Vamos lá. Quem é o A? O A é B. B é 4. Então fica 4 menos R ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o B. E quem é o C? 4 mais R ao quadrado. Isso é igual a 50. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Mais 16, mais. Olha o outro produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Isso é igual a quanto? 50. Vai embora. Menos 8R com mais 8R. R2 mais R2, 2R2. 16 mais 16 mais 16, 48. Vai para lá, menos 48. 50 menos 48, 2. Então, R2 é igual a 1. Se R2 é 1, então, deixa eu puxar uma outra cor aqui, porque senão fica muito... O R pode ser 1, ou então, o R pode ser menos 1. Se o R for 1, o que é que você vai ter da PA? Vamos lá. Ó. A PA vai ser 4 menos 1, lembra que é B menos 1, B menos R, B e B mais R, tá? B menos R, B e B mais R. O B é 4. Se o B é 4 e o R é 1, então fica 4 menos 1, 4, 4 mais 1. Que vai ser quem? 3, 4, 5. Aqui, quem vai ser a PA? Aí a razão negativa, decrescente. Fica 4 menos com menos mais. Então fica 4 mais 1, 4, 4 menos 1. Aí você vai ter 5, 4 e 3. Aí você vai dizer, agora perturbou tudo, Alexandre. Por quê? Porque agora eu não sei qual é que eu vou usar. Pois deixa eu te dizer aqui que tanto faz. Ele não quer, né, o volume? É. Como é que eu calculo o volume? É o produto das dimensões A, B e C. Pois faça o produto.
Quem é o A? Rapaz, lá em cima é 3, o B é 4 e o C é 5. Mas se você pegar de baixo, o A é 5, o B é 4 e o C é 3. Sim, garoto. 3 vezes 4 vezes 5, 5 vezes 4 vezes 3, não é a mesma coisa, não? Aí é mesmo, ó. Então isso aqui fica 60 metros cúbicos. Eu não te disse que essa questão era longa, difícil e covarde? Questão difícil, tá? Questão boa. Questão que mexe com o raciocínio e o cabo tem que ter conteúdo. Se ele não tiver conteúdo, ele não anda, tá? Então presta atenção. Existe uma regra daqui para frente. Existe uma regra de produto notável que eu consigo envolver a área total e o quadrado da diagonal de um paralelepípedo, fazendo um gancho, tá? Sendo A, o B e o C as dimensões. Eu pegando A mais B mais C, que representam as dimensões, eu posso fazer uma relação. Beleza? Vamos para uma questãozinha mais fácil, bem mais simples. Precisa só um pouquinho de raciocínio, mas bem mais simples, tá? Olha só. Observe o bloco retangular da figura 1, de vidro totalmente fechado, com água dentro. Virando-o, como mostra na figura 2, pode-se afirmar que o valor de x é. Bom, a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é que quando eu estou falando de água, isso aqui é a representação da água, tá? Tem que ir com calma aqui. Pronto, aí vamos lá e tirar aqui. O que está de azul é a representação do reservatório, da parte do reservatório que tem a água. Certo? Esse reservatório está fechado. Imagine uma garrafa d'água, uma garrafa de água mineral. Abri, bebi um pouquinho e fechei. Botei em cima da mesa. Ela está numa posição em pé. Para você se orientar, posição em pé, a boca está aqui, tá? Bufo, botei aqui. Bati sem querer o braço, ela caiu. Foi para a posição deitada. Não perdi água, nem coloquei água. Significa dizer que eu mudei a posição da garrafa, mas continuaram os mesmos volumes. Os mesmos, Alexandre, os mesmos. O volume da água, porque não saiu e nem entrou. O volume vazio, porque se não entrou água, nem saiu água, o volume permanece igual e o volume da garrafa. Ah, então você quer dizer, Alexandre, que essa parte que você está pintando agora de azul, ela é a parte da água e tem a mesma quantidade de cima? Exatamente. Então vamos raciocinar comigo, por gentileza. Se tem a mesma quantidade de cima, a água, então eu posso dizer que tem a mesma quantidade vazia. Por que, Alexandrino? Porque o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo a quantidade, ou desculpa, o valor de x. Quando eu olho para a figura 2, o valor de x, ele está relacionado à parte vazia da figura 2. Então, eu vou pegar o volume vazio da figura 1, vou pegar o volume vazio da figura 2 e vou igualá-los. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, volume vazio 1. Volume vazio 1 vai ser comprimento 40 vezes largura 10 e altura 6. Aí eu vou para 2. O volume vazio 2. Quem vai ser V2? V2 vai ser comprimento, largura e altura. E aí, 3. V1, ele vai ser igual a V2.
Porque V1 é o volume vazio, o V2 o volume vazio. Então vai ficar 40 vezes 10 vezes 6. Isso vai ser igual a 20 vezes 10 vezes x. Vai embora. 10 com 10. 40 dividido por 20 dá 2. Então nós vamos ter que o x vale quanto? 12. E aí você vai lá e marca o item A. Tranquilo? Questão inteligente, questão boa, tá? Questão que não tem tanta conta. A gente recuperou o tempo da outra questão. E para nossa última questão, você tem o seguinte: dado um prisma hexagonal regular, sabe-se que sua altura mede 3 e que sua área lateral é o dobro da área da base. Determine o volume do prisma. O que é que eu quero? Volume. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. A altura não é problema. Por quê? Porque ele deu. E deu. Quanto? 3. Beleza. O que é que eu estou pedindo? Volume. Então eu tenho que ter a área da base. Uma atenção, hein? Toda vez que você tiver uma questão que precisa da figura e não tem figura, aí você tem um probleminha maior, tá? Questãozinha um pouquinho mais difícil, tá certo? Bom, primeiro, ele disse que a altura é 3. 3, 3. Mas eu não sei quem é a aresta lateral. Como eu não sei quem é a aresta lateral, eu não posso calcular a área da base. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que calcular a área da base. Agora como? Não sei. O que foi que eu te disse? Olha para as informações da questão. Ele disse a área da base, desculpa, a área lateral é o dobro da área da base. Então vamos calcular. Bora. Vamos lá. Primeiro, área lateral. Como é que eu calculo a área lateral, Alexandre? Esse prisma é regular. Então, se ele é um prisma regular, a gente diz que a área lateral é N vezes a área de uma face. Alexandre, no que é face? Face é, por exemplo, esse retângulo. Alexandrino, é sempre um retângulo? Sim. Neste caso, por quê? Porque ele é reto. Alexandre, mas ele não está dizendo que é reto. Pessoal, se ele não está dizendo que é reto e não está apresentando a figura para mostrar que é oblíquo, então você adota como sendo reto. Ah, então ele tem que dizer se for reto ou se for oblíquo. Sim. Se for oblíquo, aí vai. Se for oblíquo, ele tem que falar. Ou então ele coloca a figura, tá certo? Beleza. Apaguei aqui a altura. E você sabe que no prisma reto, as faces são retângulos. Então, quem vai ser a área da face? Ou, desculpa, a área lateral? Vai ser 6, porque é hexágono, e a área da face é L vezes 3. Eu não vou multiplicar, porque como eu vou igualar, né? Então, vamos lá, 2. Quem é a área da base? A área da base é a área do polígono. Quem é o polígono? Um hexágono regular. Então, a área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas eu não posso fazer nada, porque ele não deu L, foi mesmo. Mas ele disse que a área lateral é o dobro da área da base. Então, eu vou pegar e vou substituir. Área lateral, 6 vezes 3 vezes o L. 2 multiplicado, que é a área da base? 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. Quem é que vai embora? Vamos lá. Vai embora o 6. 4 dividido por 2 dá 2. O que foi que sobrou? Vamos colocar aqui. 3 vezes L é igual
L ao quadrado é a mesma coisa que L vezes L. A raiz de 3 sobre 2. Vai embora. Multiplica meios, multiplica extremos. L raiz de 3 é igual a 6. Logo, L é 6 sobre a raiz de 3. Racionaliza. Eu vou chegar à conclusão que o L, que é a aresta da base, é 2 raiz de 3. Bom, e agora, Alexandre? Eu quero volume. Eu tenho que encontrar a área da base. Vixe, eu tenho que voltar. Exatamente. 4. Área da base, 6. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser 6. Quem é o L? 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Aqui, você vai ter área da base. Rapaz, Alexandrino, meu irmão, essas questões, tem questão doida, né? Tem. 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado é 12, vezes a raiz de 3, dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, o que é que nós temos? Que a área da base vai ser quanto? 18 raiz de 3. E, finalmente, volume. Hoje foi tão corrido, que eu não falei para vocês, né? Da Nina e do Pipo, meu irmão. Até eles estão aqui perturbados com tanta matemática, coisa linda. Então, você vai ter o volume, a área da base, vezes a altura. Substituindo, volume, área da base, 18 raiz de 3. Hoje foi corrido. Vezes a altura, que é quanto? 3. 18 vezes 3, 54. Então, você tem 54 raiz de 3. Qual unidade? Centímetros. Então, centímetros cúbicos. Eita, que esse 3 aqui ficou, como diz minha mãe, parecido às minhas ventas. Então, vamos lá, centímetros cúbicos. Acho que eu tenho umas ventas bonitas, né, meu irmão? Beleza? Tranquilo? E aí, professor Alexandrino, esse gatão aí, viu, pessoal? Eu estou lá no Instagram, professor Alexandrino Diógenes, e o canal vocês podem divulgar, professor Alexandrino Diógenes, tá? Dê uma olhadinha, tem algumas coisas interessantes, vivendo e aprendendo sempre, aprendendo aí com esses professores fantásticos que estão aí no YouTube, e aí eu também estou nessa, tá? Um abraço, um beijo grande no coração, fiquem com Deus, sucesso na vida, muita paz, muita saúde. Vamos ter calma, tá? Quando a gente estiver estudando matemática, calma. Se aparecer alguma dúvida, não deu para terminar a questão, encosta, vai para outra. Depois volta, pede ajuda. Pode ir lá ó, no Instagram, me manda a questão, e aí eu lhe respondo, não tem problema não. Na primeira oportunidade eu lhe respondo, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.